Graça e paz. É bom estar aqui, conhecer alguns irmãos, rever outros, estar com a família do pastor Jomar, meu amigo, e podermos juntos refletir sobre os conhecimentos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos juntos? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa pausa é dramática, vocês ficam pensando, o que ele vai fazer? Você já foi no médico? Eu já fui no médico. O médico, para nos examinar e ouvir o que está lá dentro de nós, ele utiliza um aparelho. Estetoscópio, correto? Você já foi no médico, ou alguém que já foi no médico já disse assim para você: eu fui lá e ele nem me examinou, porque estava acostumado com médicos que utilizavam. Quem lembra do médico que fala assim, diga 33, não é isso? O estetoscópio serve para quê? Para ouvir sons que estão lá dentro de nós. Às vezes o som do pulmão. Quantas vezes o médico ouve, diz assim, olha, eu vou pedir um exame laboratorial, eu vou pedir a gente fala chapa, né? Vai lá e faz um exame, um raio-x, que eu estou com dúvida, aqui está parecendo uma pneumonia, eu quero tirar essa dúvida. Ou, às vezes, o médico ele vai escutar vamos dizer assim, a forma como o sangue está correndo no corpo da gente, né, as batidas do coração. Ou mesmo ele vai ouvir o abdômen, né? Para saber se há algum tipo de som, alguma coisa diferente dentro de nós. Então, ouvir o que está lá dentro de nós, segundo aspectos físicos, nós temos o estetoscópio. Mas a pergunta é, e no cotidiano? Como que a gente ouve o que está lá dentro das pessoas? Tiago traz algumas lições para nós, dizendo: sejam prontos para ouvir, tardios para e mais tardio ainda para irar. Eu quero então convidar você a olhar para este texto e daqui a gente tirar 3 lições que o Tiago nos traz. Mas para quem que o Tiago escreve? O Tiago escreve para uma comunidade que está se firmando lá na sociedade e que sofre pressões vindas dessa nova cultura, que é viver o Evangelho numa sociedade que pressiona contra o jeito de ser dos cristãos. O Tiago é aquele que fala na lata. Tiago é aquele que fala bem claro.
Enquanto nós temos alguns escritores bíblicos que têm um jeito um pouco mais, vamos dizer assim, floreado, porque o grupo para quem ele escreve é um grupo que entende uma linguagem diferente. Por exemplo, João escrevendo e dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Olha, uma linguagem mais requintada. Tiago, ele fala na lata, porque Tiago está falando do cotidiano das pessoas e ele quer dar dicas de como viver no mundo. Por isso ele tem hora que dá uma fala meio forte para a gente, como, olha, a língua é um membro pequenininho, mas tem um poder de destruição. Então aprenda a dominar sua língua. Ele é aquele que vai falando assim do cotidiano. Nós chamamos esse tipo de leitura ou esse tipo de ensino de antropológico. Por quê? Porque o Tiago fala do jeito da gente ser gente nos lugares onde nós estamos. Antropo é homem, mulher, ser humano. Logo é logia, estudo. É o jeito da gente ver o ser humano a partir da fé cristã. Tiago está dizendo isso. Você quer ser um ser humano segundo a vontade de Deus e os princípios do reino de Deus? Lá vai dicas. E ele dá um monte de dicas. Dentre elas, eu separei um versículo para você, quem sabe, guardar na sua mente. E esse versículo é Tiago dizendo: estejam prontos para ouvir. Vivemos numa sociedade que tem dificuldade de ouvir. Nós temos dificuldade em nos ouvir. Vivemos num mundo em que há uma poluição sonora tão grande, tanto som, que a gente já não tem mais paciência para ouvir aquilo que seria importante ouvir. E a gente deixa todos esses sons se misturarem. Tiago diz assim: aprenda a ouvir, seja pronto para ouvir. Nós usamos em português algumas palavras como sinônimos, ou seja, como palavras iguais, escritas de jeito diferente, né? Mas com um significado igual. E às vezes não compreendemos a diferença entre algumas delas, como por exemplo, ouvir e escutar. Ouvir é um ato físico, é um ato químico, é fisiológico, faz parte da natureza humana. Ouvir, a gente ouve mesmo sem a intenção de ouvir. Nós ouvimos a buzina do carro, ouvimos o barulho do ventilador, ouvimos uma microfonia, ouvimos sons que às vezes não nos interessam. Nós ouvimos. Ouvir é algo mecânico. Agora, escutar não. Escutar é intencional. Escutar significa eu me preparo e escuto de forma proposital naquele momento. Só que na sociedade onde nós estamos acostumados a ouvir tantas coisas, nós não sabemos mais escutar. E às vezes acontece o seguinte: você está conversando com alguém e alguém está assim, ó. Você falou comigo? Hã? Oi? Eu não estou prestando
a atenção, porque minha atenção está dividida. Por isso nós já aprendemos lá atrás algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que com algumas pessoas não dá para conversar na hora da novela, dá? Com outras pessoas não dá para conversar na hora do futebol, dá? Pensaram que ia falar só da novela, né? Porque o foco da pessoa está naquilo. A não ser que a pessoa seja tão desprendida assim que diga assim, não, eu abro mão da novela. Pode falar. Do contrário, não consegue dedicar-se para escutar verdadeiramente as pessoas. Por isso, quando Tiago escreve aqui, ele diz: aprendam a escutar as pessoas, porque há algumas coisas dentro delas que elas precisam de partilhar, de colocar para fora, e é importante que tenha quem as escute. Há um ato libertador de falar, mas nós temos um problema. Além de não conseguir ouvir direito, a gente já deduz o que o outro está falando e já tem uma resposta pronta. Não é isso? Olha, tem uma um post no Facebook que a pessoa começou a dizer assim, escrever no seu post: eu vou sair dessa igreja, ninguém gosta de mim, todo mundo fala mal de mim, se eu chego num lugar todo mundo quer me ver fora, todo mundo foge, ninguém gosta de mim, eu não aguento ficar mais nessa igreja, eu vou sair dessa igreja, essa igreja não é para mim, eu não volto nunca mais. E aí as pessoas começam a ler e já começam a interagir lá, né? O que aconteceu? Quem que falou isso? O que está acontecendo na sua igreja? Quem que está falando mal de você? Ai, o que é? Só que a pessoa não leu até o final. Porque lá no final do post tinha uma vírgula e dizia assim: assim disse o ratinho antes de ir embora. Era uma historinha. Mas como as pessoas já pegaram o começo e deduziram que já sabiam o que era, já começaram a falar. E assim às vezes acontece nas conversas, né? As pessoas começam a conversar, mas não deixam a outra falar, não entende o que a outra está falando, e já tem uma resposta, uma fala clara do que quer dizer, e aí nós não conseguimos promover um diálogo. No que nós temos são monólogos. Monólogos de 2, 3, monólogos coletivos, que é alguém que fala, não leva em conta nada que os outros falaram e continua falando, mais ou menos assim. A pessoa fala, aí quando ela dá uma respirada, a outra começa a falar. Só que quando começa a falar, não leva em conta o que a primeira falou. E quando a outra dá uma respirada, essa entra falando, continua falando o que estava falando sem levar em conta o que a outra falou. E assim vai indo. São monólogos de 2 ou mais pessoas que não se interagem, porque não conseguem ouvir com atenção e depois estão ávidos em falar. Isso acontece tanto no nosso desejo de fazer o bem. Mas já diz o ditado, de boa vontade aquele lugar está cheio, não diz assim? Não basta boa vontade, a gente precisa de ter clareza das nossas ações. Por isso, aprender a ouvir o que o outro está dizendo e, se necessário, falar, é uma lição muito importante, porque nós, às vezes, utilizamos a própria Bíblia Sagrada como um instrumento de cala-boca, sabia? A Bíblia, que deve ser um instrumento de libertação,
de deixar as pessoas leves, livres, soltas, cheias da graça de Deus, que coloca para fora o mal, às vezes pode ser utilizada como um instrumento de opressão, de machucar, mais ou menos assim. A pessoa começa a falar da sua dor. Em casa está difícil, meu casamento está complicado, meu filho está me dando uma dor de cabeça, o vizinho que... E aí, ao invés da pessoa ouvir, deixar ela desabafar, colocar para fora a sua dor, né? A gente chama isso daí na linguagem da psicologia de catarse, de jogar para fora, sabe, de arrancar. Só que na hora que a pessoa está começando a colocar para fora o que dói, a gente vem com a Bíblia e faz, sabe o quê? Trava a garganta dela. Mais ou menos assim. Irmã, você não tem fé? Você tem que crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você não vai na igreja? Tá vendo? Não vai na igreja por isso. Ah, você não tá... E a gente começa numa postura moralista, tentar consertar a vida dos outros, que é coisa que a gente não dá conta de consertar nem a nossa. A gente tem resposta para o problema de todo mundo, mas não consegue ter resposta para a nossa própria vida. Mas a gente é cheio de moral para dizer assim, se você fizer isso, mais vai dar certo na sua vida. Mas e a própria pessoa? Por isso o Tiago falou, aprenda a ouvir. Fale menos. Mas o Tiago avança mais um pouco. E eu quero aplicar isso nessa dinâmica da conversa, do diálogo, porque você já prestou atenção que às vezes as pessoas, elas querem tanto dar conselhos para os outros, conselhos que às vezes nem servem para ela, mas para o outro a pessoa tem que seguir. Mas se o outro não segue, ela fica bicuda. Eu já falei, eu já fiz minha parte, eu já ensinei. Não quer ouvir, azar seu. Lava minhas mãos. Fica irada, porque a outra pessoa não fez o que ela pensou que seria o correto fazer. Por isso a dica do Tiago é uma dica muito prática. Por isso que é antropológica, é do jeito da gente ser na vida, no cotidiano, no trabalho, na igreja, em casa, em todos os lugares. É desenvolver uma escuta ativa. É mais ou menos dizer assim, agora a minha prioridade é ouvir o que essa pessoa está precisando de dizer. É deixar essa pessoa colocar para fora o que ela precisa de colocar, sem atitudes moralistas de querer dar lições. Um processo de ouvir o outro de forma solidária, amorosa, acolhedora, não é espaço de classe de escola dominical, de estudo bíblico e nem de sermão. É espaço de acolhimento. Em outro momento, quem sabe, você possa dizer algumas coisas, você possa dar dicas, testemunhos, exemplos, mas quem sabe está faltando momentos de escutar com atenção, quando algumas pessoas estão precisando de falar o que está lá dentro. Ouvir os sons, assim como o médico ouve o som físico, ouvir os sons de coisas que estão muito ruins lá dentro.
Eu tive a oportunidade de ouvir um sermão de um bispo africano. Ele veio ao Brasil no encontro de pastores, bispo Dandala. Estamos falando de 1998, 99. E ele disse assim: precisamos ajudar as pessoas nas suas curas interiores. O próprio Jesus, quando alguém estava possuído pelo mal, Jesus perguntou: quem que está aí dentro? Fala teu nome, legião. E aí depois ele fez o processo de libertação. Nós precisamos ajudar pessoas a se livrarem de algumas dores que estão no peito. Você não precisa de ser psicólogo, psicanalista, nem psiquiatra, mas se tiver um coração sensível, um ouvido disposto, pode acolher pessoas que precisam de falar dos sons que estão machucando as suas vidas. Assim como falar em público é uma habilidade, eu sou professor de oratória, ensino a falar em público. Isso é habilidade. Ele tem o dom. Não é habilidade, é treino. Vai fazendo, refazendo, consertando, aprendendo, ajustando e vai melhorando o jeito de falar em público. Ouvir também é habilidade. Ouvir é algo que você desenvolve. Algumas coisas no seu plano, que é plano humano, depende de você. Mas também pela fé, nós podemos desenvolver, aprender e acolher a graça de Deus. Por isso, o meu convite a você é um convite para abrir o seu coração diante daquele que pode te capacitar naquilo que você não dá conta. Aquilo que você não está dando conta, faz sua parte. Tudo que depende de você, faça a sua parte. Mas está difícil, não estou dando conta. Abra seu coração Abra o seu coração em oração, conversa com Ele. E nós somos ovelha do pasto dele, não somos? E Jesus disse: se um filho pede pão ao seu pai, ele não dá pedra. Se pede peixe, ele não dá cobra. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Se você pede para Ele te alimentar, te ajudar, Ele te dá o alimento. Você é ovelha alimentada por Ele. Alimentada por Ele. Você está pronto para agir no mundo. Agir como quem faz a vontade de Deus em determinados momentos, ouvindo, em determinados momentos falando e em determinados momentos vivendo para ser bênção na vida das pessoas. Eu partilho isso porque depois de 33 anos como pastor de tempo integral, eu necessitei ficar em São Paulo. Eu sou da região do interior de São Paulo, da 5ª região, e com o fechamento da faculdade de teologia eu iria voltar. E precisando ficar aqui em São Paulo, e não tendo oportunidade de nomeação, o que eu fiz foi pedir uma nomeação de tempo parcial sem ônus, lá na minha região, e ficar por São Paulo trabalhando e tentando ajustar minha vida dentre as várias possibilidades, tentando daqui, mandando o currículo ali. Eu falei: eu vou começar a trabalhar como motorista por aplicativo para me ajudar nesse momento.
E quando eu sentei para poder trabalhar dirigindo o meu carro, sentou comigo o pastor e o professor. E nós três fomos dirigir, o motorista, o professor e o pastor. E em determinados momentos, dirigindo como motorista, eu escutava como pastor. Ouvi muitas histórias da diversidade da nossa cidade, da diversidade do mundo que nós vivemos, que nós falamos que queremos alcançá-los com a graça de Deus, mas que não temos ideia do que é a vida e o cotidiano deles, porque nós estamos enclausurados em nossas igrejas com os nossos vocabulários. E aí já ouviram pessoas dizendo assim: o tanto de história que eu ouvi dava para escrever um livro. Eu não só falei isso não, eu escrevi um livro. Um livro intitulado Ouvindo a Cidade, Histórias do Banco de Trás. É um motorista por aplicativo, mas que está ouvindo de forma solidária e carinhosa as pessoas, sem querer pregar, evangelizar e dizer que elas têm que simplesmente ouvir de forma solidária essas pessoas. E eu quero então aqui partilhar com vocês essa palavra da importância da escuta. Pode ser que em alguns lugares você seja um bom instrumento de Deus, aprendendo a ouvir. Se em outro momento você tiver a oportunidade de dar uma dica, uma fala, faça. Mas comece por uma escuta ativa, por ouvir verdadeiramente, como se tivesse um botão na sua cabeça e você apertasse e dissesse assim: modo escuta. Agora eu não estou assistindo novela, não estou assistindo futebol e nem estou mexendo no meu celular. Eu estou focado em ouvir o que estão me dizendo. Nossa igreja pode ser instrumento de bênção através da sua vida em todos os lugares onde a igreja estiver, porque onde você está, lá a igreja está. E lá no ambiente onde você está plantado, Deus pode usar vocês. Eu já usei muito o púlpito, já usei muito a sala de aula e o quadro. E hoje tenho utilizado o banco da frente para ouvir histórias do banco de trás. Onde Deus tem te usado, ou onde Deus pode te usar mais ainda. Há uma música, nós não vamos cantar, mas só quero trazer à memória, que diz assim: como um farol que brilha, como ponte sobre, como abrigo, como flecha, assim eu quero ser, não é isso? E aí ela repete várias vezes: usa-me, usa-me, Senhor. Você quer ser usado? Quer ser usada pelo Senhor? Nós vamos participar da ceia do Senhor. E uma das formas de compromisso que nós temos com o reino é quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, dizendo: eu tenho compromisso com esse aqui, morreu na cruz. Nós não cantamos aqui: pela cruz me salvou, pela cruz me atraiu. Comer e beber, lembrando de Jesus, é dizer: eu tenho compromisso com a cruz daquele que também ressuscitou. Deus quer usar a mim e você, por isso, ao vir ao altar, que possamos dizer: usa-me,
Senhor, usa-me, porque eu quero ser onde eu estiver. Se for necessário ser farol, se for necessário ser ponte, se for necessário ser abrigo, seja o que for necessário, eu quero ser. Por isso, usa-me, Senhor. Feche os seus olhos.